Olá! Nosso estudo hoje é do livro de Marcos, capítulo 9. Como sempre, primeiro vamos orar? Pai Celestial, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Queremos render glórias ao Senhor e reconhecer que até aqui o Senhor tem nos mantido. Nós pedimos que o Senhor mantenha, Senhor, perseverança no nosso coração. Não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, mas nos ajuda a cada dia a amar mais a Tua palavra, a entender mais, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Desde já colocamos diante do Teu altar o estudo deste capítulo e pedimos que o Espírito Santo venha a nos conduzir e ensinar naquilo que o Senhor quiser. Desde já nós te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Marcos, capítulo 9. Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então, eles perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário que o Filho do Homem porque as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto, um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu.
Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar a seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar seu nome e para expulsar demônios nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos, que confiam em mim, cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com 2 mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga, pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perde o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Nesse capítulo, pessoal, eu vou explicar algumas coisas que não explicamos lá em Mateus e vou ressaltar outras que a gente até explicou. Mas eu recomendo, se você entrou aqui no canal e começou por Marcos, eu sugiro fortemente que você volte e assista os vídeos do livro de Mateus. É muito importante porque para os vídeos não ficarem repetitivos e também para nós irmos ganhando cada vez mais conhecimento, aprofundando no conhecimento do Senhor, eu tenho tentado trazer, quando as histórias se repetem, novas reflexões, trazer mais ensinos, tá? E aí eu recomendo que você volte nos capítulos de Mateus, que vai muita coisa que eu não expliquei aqui, eu já expliquei lá, tá bom? Então, primeiro, Jesus diz no capítulo 1, né, que alguns daqueles ali não morreriam antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Muitas pessoas naquela época entendiam que Jesus estava falando, quando ele falava disso, né? Estava falando sobre o arrebatamento, sobre o retorno de Jesus. Mais pra frente eles vão entender muito isso. Mas aqui Jesus está mostrando que aquelas pessoas, elas veriam o poder de Deus. E eles viram. Eles viram Jesus sendo ressuscitado. Eles viram Jesus voltando, né? Depois da ressurreição. Eles viram a descida do Espírito Santo. Então eles vivenciaram o grande poder de Deus. Então isso se cumpriu. Nos versículos 12 e 13, quando Jesus fala que Elias ia voltar, não é, gente, reencarnação. Não existe isso na Bíblia, tá? Deixe bem claro. Quando ele está falando isso, e ele fala de fato já voltou, porque ele está falando o quê? Que um grande profeta voltaria.
Não no sentido de voltar de reencarnar. Haveria um grande profeta que ensinaria a verdade, mas seria desprezado. Assim como Jesus, um grande profeta que ensinou a verdade mais do que um profeta Deus vivo, ensinou a verdade e também foi desprezado. E esse profeta não é Elias que reencarnou, é João Batista. Por isso que Jesus fala que ele já voltou. João Batista já tinha... Elias tinha voltado, não é que ele tinha reencarnado. É porque João Batista tinha vindo, tinha falado e as pessoas não tinham aceitado a verdade. E aí, na hora que Jesus fala, né, sobre a questão que os discípulos não conseguiam expulsar o espírito impuro, o demônio daquela criança, a primeira coisa que ele fala, e é a justificativa de não ter sido expulso, é a falta de fé, quão incrédulos eles eram. E aí, a falta de fé, de confiança no Senhor, ela impede de ver milagres, por isso que Jesus fala com o pai da criança, tudo é possível ao que crê. Por isso que Jesus repreende os discípulos, chamando-os de incrédulos. E por isso que Jesus fala no versículo 29, essa espécie só saem com oração. Em algumas passagens, algumas traduções, diz com oração e jejum. Não é exatamente o jejum que vai fazer o espírito impuro sair. A oração que vai fazer exatamente. Porque não adianta você jejuar, você orar e você continuar sem crer no Senhor. Entendeu? O jejum e a oração são bíblicos e tem muito respaldo bíblico, muita importância. Para quê? Para te aproximar do Senhor, fortalecer sua fé, fortalecer seu crescimento espiritual e sua intimidade com o Senhor. E aí você vai confiar que o Senhor, de fato, vai fazer a obra. Entende? Eu falo isso porque às vezes as pessoas se perdem, achando que é só fazer jejum, bater um ponto no jejum, faz o jejum de qualquer jeito, põe a intenção errada no coração e acha que isso está agradando a Deus e que isso vai ser suficiente quando na verdade não é. Deus sempre sonda a sua intenção e sempre sonda o seu coração em tudo que você faz. E aí, quando os discípulos questionam, né, estão disputando para ver quem vai ser o maior no reino dos céus, eu já falei isso lá em Mateus, mas eu quero enfatizar aqui. O maior no reino dos céus é aquele que se torna um servo aqui, não aquele que quer se mostrar, que quer ser o maior, né? É aquele que quer servir. Servir no sentido de o que eu posso fazer para que o reino cresça em favor do reino, não em meu próprio benefício. Entende? E aí por isso que Jesus diz, quem recebeu uma criança pequena, quem dá valor, né, assim, para uma criança pequena, ela é, né, teoricamente desprezada. Jesus diz, quem recebe os pequenos, aqueles que não têm valor aos olhos humanos, está recebendo a mim. Então quando você faz algo, não pensando no seu próprio benefício, não pensando no retorno que você vai ter diante da sociedade, mas verdadeiramente de coração, pensando em favor do reino, você vai ser recompensado e você vai ser recompensado eternamente. Você vai ser grande aos olhos de Deus. Entende? Não é você se colocando numa posição de status aqui que você vai se tornar grande aos olhos do Senhor. E por fim, eu quero enfatizar os versículos 42 e 50, em que Jesus diz sobre a importância do nosso testemunho. E ser sal para temperar, ter a qualidade de um bom sal, é a qualidade de fazer a diferença. O sal na lasanha não tem gosto de lasanha, ele tem gosto de sal. O sal na pizza tem gosto de pizza? Não, tem gosto de sal. Sabe o que isso significa? Ele não muda a sua forma pelo meio, ele transforma o meio. E aí isso está nos dizendo sobre o poder da nossa influência, da nossa boa ou má influência. Como cristão, você foi chamado para representar um reino. Você espiritualmente veste um uniforme que está escrito nele. Isso não tem na Bíblia, tá, gente? Uniforme. Eu estou tentando ilustrar para vocês o peso espiritual que é. Mas vocês vão entender assim, como se você vestisse um uniforme que estivesse escrito o nome do Senhor. Então você não pode envergonhar esse reino. Você tem que zelar pelo bom nome desse reino. E aí eu quero enfatizar esses versículos, por quê? Porque Jesus chama a atenção do tão importante que é o nosso bom exemplo, o nosso bom testemunho.
O que as pessoas têm lido da sua vida? Quando as pessoas conversam com você, convivem com você, elas veem o caráter do Deus que você serve? Elas veem com as suas atitudes o Deus que você está servindo? Elas veem com a sua postura um cristão fiel? Ou elas veem alguém que dentro da igreja é uma pessoa e fora dela é outra totalmente diferente? É isso que Jesus nos alerta. Aquele que dá o mau testemunho, dá o mau exemplo, o peso espiritual disso é muito grande. Jesus diz que seria melhor, né, que essa pessoa amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Isso não é literal, ou seja, não é para fazer isso. Mas ele está ilustrando o quão grave é o mau testemunho, o mau exemplo. O quão grave é por quê? Porque as pessoas vão olhar para nossas vidas como cristãos e falar, olha lá, ele não diz que ele é cristão, ele não diz que ele é crente, e olha a atitude que ele toma. Entende? Não é que nós somos perfeitos, nós somos santinhos, maravilhosos, mas nós temos que ir nos corrigindo a cada dia, porque muitas pessoas nunca vão ler a Bíblia, mas muitas vão ler a sua vida. E tem pessoas que vão ser atraídas ou afastadas de Deus pela atitude que você tem. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de conviver com outras pessoas que eram cristãs. Só que a postura delas me afastou do Senhor naquele momento. Então estou falando isso como um alerta para você. Não é que eu sou perfeita, eu não sou perfeita. Mas nós devemos nos transformar pela palavra e moldando o nosso caráter, as nossas atitudes, porque isso, o seu testemunho, as suas ações, as suas palavras, tenha certeza, tem aproximado ou afastado as outras pessoas de Deus. Então fique alerta, para que no dia do juízo você tenha alegria de apresentar as suas boas obras ao Senhor, de ser considerado um bom sal. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Um abraço para vocês.